Olá, pessoal! Eu tô aqui hoje para a gente falar sobre o segundo tema da trilogia do amor próprio. A gente falou no primeiro vídeo, então, sobre as crenças que a gente pode ter de egoísmo e as crenças que a gente também pode ter de aceitação. E eu sinto que depois que a gente trabalha isso, a gente já começa a entender que a gente consegue, então, exercer a virtude do altruísmo, ao mesmo tempo exercer a nossa autopriorização e nosso amor próprio. A gente começa a perceber o tanto que a gente tem coisas boas, o tanto que a gente tem qualidades, o quanto que a gente consegue se nutrir, né, através de praticar coisas que realmente são boas pra gente e que só depende de nós. Então essa autonutrição é uma coisa que vai trazendo um empoderamento, a gente vai se sentindo muito confortável com isso e muito feliz também. Traz uma realização quando a gente entende que o amor próprio é algo muito mais simples do que a gente imagina e que realmente nos preenche um vazio enorme, um buraco de carência que muitas vezes a gente procura em outras pessoas e está dentro da gente. Mas aí, o segundo tema que eu tive que trabalhar quando eu comecei a exercitar isso na minha vida foi essa questão do merecimento, que é o tema de hoje. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar então da nossa potência, da gente se amar, da gente se sentir realizado, só que é como se tivesse alguma coisa errada ao mesmo tempo. É como se às vezes a gente não se sentisse tão bem, tão confortável nesse lugar. É como se às vezes a gente se boicotasse. Não sei se vocês já sentiram isso antes, mas sabe quando parece que está indo tudo muito bem na sua vida e parece que a gente mesmo cria algumas situações para brigar ou para trazer conflito ou para trazer alguma coisa que não é tão boa porque a gente está numa vida muito boa? É muito estranho eu falar isso, mas eu também passei por esses aprendizados e eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês, porque quando a gente está muito bem com a gente tem que estar preparado para realmente estar numa vida realizada. A gente tem que se sentir merecedor de uma vida realizada. E eu, particularmente falando, tive que trabalhar essa crença do merecimento na minha vida. Quando eu via que tinha muitas coisas na minha vida, algo me incomodava em algum nível mais profundo e eu também não conseguia entender o que era. E aí eu fiz alguns trabalhos de crenças através do Theta Healing, que é a filosofia que eu acredito e pratico. E eu cheguei num lugar muito profundo de entender que em algum nível eu não tinha esse merecimento ou eu não tinha, de alguma forma, essas sinapses de entender que eu sou merecedora, né? E de que eu mereço viver uma vida abundante, feliz, realizada e que eu não preciso mais daqueles desafios que eu estava criando para talvez aprender alguma coisa. Então eu fui buscar o que minha alma estava aprendendo com tudo aquilo, né? Que não me trazia merecimento e ressignificar isso através do merecimento. E foi um trabalho muito profundo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, para vocês entenderem ou trazer um pouco mais de clareza, será que você tem isso? Eu vou propor um exercício muito simples, né? Que vocês só concentrem um pouquinho, fechem os olhos e imagina você conquistando tudo o que você deseja na sua vida. Imagina você realizada em todos os aspectos, na vida profissional, na vida pessoal, na sua saúde, na vida financeira, na vida amorosa. Imagine tudo isso acontecendo de uma forma muito abundante. Então para um pouquinho e pensa, imagina você vivendo isso. Feche os seus olhos e imagina tudo isso como sendo real na sua vida hoje. Já é real, já está presente na sua vida hoje. E aí começa a observar quais sentimentos que podem vir quando você se coloca nessa situação. Como você se sente? Às vezes a gente se sente muito feliz e muito realizado. Então, estende um pouquinho esse sentimento para seus amigos e familiares. Como é que sente os seus amigos quando você está nessa situação? Como é que sua família sente quando você está nessa situação? Como que é isso para as pessoas que você convive? Como que é isso para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos? E aí a gente já pode acessar, pessoal, um nível muito profundo, que muitas vezes a gente tem crenças de que a gente é responsável pela felicidade de outras pessoas. Então, se em algum nível você se coloca nessa situação e você sente que ou você se sente desconfortável, ou você sente que talvez as pessoas não vão gostar muito se eu estiver muito realizada. E aí de novo eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência pessoal. Quando eu trabalhei esse tema, eu cheguei em duas coisas principais, mas as duas estão muito relacionadas, né? A primeira que eu tinha muito claro, quando eu me via assim abundante, eu pensava assim, nossa, mas tem tanta gente que não tem nada, eu vou ter tudo isso?
Então eu me colocava numa questão de por que que eu posso, como assim, eu sou merecedora disso, eu posso ter tudo isso, mas tem tanta gente que não tem nem o básico. E eu me pegava muito as pessoas de baixa renda, as pessoas pobres, as pessoas sem educação, as pessoas que não tiveram oportunidade. Isso me fazia sofrer muito quando eu me via muito abundante. Então esse foi o primeiro ponto que eu trabalhei. E o segundo também, muito relacionado à minha família. Mas as duas coisas, de uma certa forma, têm algo em comum, que é, pessoal, de que a gente não é responsável pela felicidade ou pelo processo de ninguém. Então, se existem sim pessoas que estão passando por desafios, pessoas que não são tão abundantes, ou pessoas que talvez precisem um pouco de você estar num lugar não tão bom para talvez você ajudar elas, para vocês talvez estar presente mais perto da sua família, independente do que isso seja, isso tem algo comum, que é que a gente não é responsável pela felicidade dos outros. E muitas vezes, pessoal, no âmbito familiar, eu sinto em compartilhar que filhos, como filhos, a gente sente muitas vezes responsável pela felicidade e o bem-estar dos nossos pais. E também quem é pai e mãe se coloca um pouquinho no outro lugar. Será que você também não está só feliz e realizado quando vocês têm seus filhos próximos de você? Então será que também você não está colocando seus filhos aí numa função de trazer uma felicidade e de trazer uma realização que na verdade não é deles, é só sua? Então essa relação familiar me trouxe muita reflexão e um trabalho muito interno, muito intenso, que eu estou trabalhando há muito tempo e eu ainda estou trabalhando nisso, mas eu sinto de compartilhar para trazer mesmo uma reflexão e para que a gente já consiga entender, né, duas coisas principais. Então, que a gente não é responsável pela felicidade de ninguém, cada um é responsável pela própria felicidade. E a questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é uma lei, né, segundo a filosofia do Theta Healing, que a gente não pode nunca infringir, que a gente tem que sempre respeitar. O que isso significa? Que cada pessoa está no seu processo e ela é como se ela tivesse escolhido viver aquilo. Ela tem um livre-arbítrio de estar onde ela está. Porque ela pode dar um passo, ela pode estudar, ela pode sei lá, conhecer coisas novas, ela pode ter uma alimentação melhor se ela é doente, ela pode procurar um médico, ela pode procurar ajuda, ela pode querer trabalhar em outra coisa. Então, mesmo que a gente não consiga entender, que vocês não consigam entender isso, e às vezes eu olho assim, falo, nossa, mas essa pessoa está escolhendo isso, ela está escolhendo no nível inconsciente. Né? Eu coloquei um vídeo também sobre isso, que é uma parte que o Theta Healing explica sobre as nossas escolhas e o que a nossa alma escolheu, né, que tem relação com o livre-arbítrio. Mas se você não viu esse vídeo ainda, o que eu quero dizer é que cada um está no seu processo e que a gente tem que respeitar o processo de cada um e que a gente não é responsável pelo processo de ninguém e pela salvação de ninguém. Cada um tem que se salvar, cada um tem que dar esse passo e cada um tem que ter a atitude de se colocar num lugar melhor, se assim a pessoa deseja. E se a pessoa não deseja, tá tudo bem. Ela tá escolhendo aquilo e talvez aquilo é o que ela consegue naquele momento. Não é porque você tem talvez uma visão diferente, né, ou uma clareza diferente de alguma coisa, que você tem que achar que aquela pessoa também tem que tomar um passo que você tomou. Então essa é a regra e a lei do livre-arbítrio. Então a gente tem que saber respeitar. Então, no vídeo de hoje, são vários temas que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho. Então, é o merecimento, sinta-se merecedor de ser quem você é, de ser abundante, de estar na sua maior potência, porque você não é responsável pela felicidade de ninguém e todo mundo tem o livre-arbítrio de escolher estar onde está, você também. Então, se você quer escolher estar num lugar melhor, num lugar mais potente, num lugar onde você se sente mais realizado, tome isso, né, como uma verdade, faça essa escolha, dê esse passo na sua vida, né? Tome essa atitude, respeitando o processo de cada um e que você não é responsável pela felicidade de ninguém, mas sim pela sua. Então, começar a olhar para dentro, começar a priorizar você mesmo, começar a olhar pela sua própria felicidade e pelas suas próprias escolhas, vai tornar também essa relação entre você e as demais pessoas, né, no seu convívio, tanto família como família de alma, mais saudável e mais tranquila. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e pratique o merecimento. Você é merecedor e você já sabe, né, como, quando, onde, que é possível e permitido ser merecedor na sua vida todos os dias. Um beijo a todos.